Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Jubanski que realize a leitura do versículo da Bíblia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra da minha justiça. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 20/10/2025. Ofício número 01/2025 da Defesa Civil de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 403/2025, de autoria dos vereadores Cátia Oliskov, Cezão Notax, André Frenick, Ivan Kraus, Marcos Rome, Tati Carvalho, Edmilson Verca, Rosy Cristani e Jubanski. Ofício número 62/2025 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 415 de 2025, de autoria do vereador Cezão Notax. Ofício número 291 de 2025, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 424 de 2025, de autoria dos vereadores Tati Carvalho e Cezão Notax. Ofício número 292 de 2025, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 421 de 2025, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 586 de 2025, da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 439 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Projeto de lei ordinário número 109 de 2025, que dispõe sobre a organização, manutenção e retirada de fios e cabos utilizados em vias públicas e sobre a ocupação do espaço aéreo público por empresas concessionárias e permissionárias no município de Canoinhas e da outras providências, de autoria do vereador André Frenick. Ofício número 197 de 2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o substitutivo da lei ao projeto de lei, substitutivo ao projeto de lei ordinário número 69 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2026-2029. Ofício número 297 de 2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei ordinário número 110 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Ofício número 302 de 2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 111 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e da outras providências. Tribuna Livre, Norma Petron Pereira e Andriele Bowman, presidente e gerente de enfermagem do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Era isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Hoje, excepcionalmente, devido à grande importância do tema a ser debatido no grande expediente, realizaremos primeiramente a ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste e nos acompanha presencialmente pelas redes sociais, funcionários do hospital e todos que nos estão acompanhando. Gostaria de solicitar que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de Lei 110 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Solicito ainda que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão da ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 108 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a custear as despesas com alimentação aos acolhidos do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, SAICA, e da outras providências, do projeto de lei 110 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar os recursos financeiros ao Hospital de Santa Cruz de Canoinhas para piso de enfermagem, técnicos, auxiliares e parteiras e da outras providências. E o projeto de lei 111 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear as despesas e da outras providências.
Coloco em deliberação, então, do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 110 de 2025. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a tramitação do regime de urgência do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário agora a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei 108, 110 e 111. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos de lei. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 108 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas com alimentação aos acolhidos do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, SAICA, e da outras providências, despesas no valor total de até R$ 3.360 referentes às despesas de viagem no dia 26 de outubro de 2025. A cidade de Penha está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aos que nos assistem pelas redes sociais e os que aqui se fazem presente. Como esse projeto hoje está entrando em primeira votação em regime de urgência, para os demais que nos assistem pelas redes sociais e presencialmente, então nós da Comissão de Justiça e Rodação, a gente deu o parecer favorável, porque o município, dentro de sua competência, ele tem que desenvolver programas e projetos sociais e tem que estar enquadrado dentro da lei. Então, portanto, a proposta está sendo dentro da legalidade e regimental, bem como da adequada técnica legislativa, não havendo nada que impeça a sua regular tramitação, e nesse sentido é o meu voto e da Comissão de Justiça de Redação favorável ao projeto. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador. Somente engrandecendo e aumentando ali o que o vereador comentou, eu estive hoje mais cedo na Secretaria de Assistência Social, conversando com o Wilson, secretário, e ele me falou sobre esse projeto, até de uma forma que não seja tão necessário passar pela Câmara. Claro, com toda a sua justificativa legal, mas é um valor, por tudo que passa de recurso, R$ 3.000 não é um valor alto, e é uma situação em que os menores atendidos pela SAICA são de responsabilidade do governo municipal, do estado, e é um recurso que vai ser usado para eles junto a um outro recurso que está vindo do Ministério Público para que eles tenham uma oportunidade ali de lazer nesse município, no Parque Berto Carreiro. Então a gente tem que estudar uma forma, assim como tem um recurso que todo mês nós temos que aprovar aqui na Câmara de Vereadores, e eu já citei isso aqui, que não seja necessário um projeto de lei, mas sim que esse recurso seja feito de uma maneira mais célere, automática, sem a necessidade de passar pelo crivo dos vereadores, porque a gente já sabe dos fins que serão utilizados. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 108 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 110 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Da mesma forma do projeto anterior, também está entrando em primeira votação o regime de urgência. Então, a Comissão de Justiça e Redação já deu o seu voto favorável e o parecer da comissão é pela aprovação, à vista que da nossa relatoria e também de toda a comissão declara constitucional legal dentro da regimentalidade e boa técnica legislativa. Portanto, esse projeto 110 de 2025, que aprova os recursos para o Hospital Santa Cruz, está dentro da legalidade e sendo encaminhada à soberania do plenário dos demais vereadores. Então, nós estamos de acordo da aprovação. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador. Só para fins de esclarecimento da nossa população, é importante que se diga do trâmite desse dinheiro, É um dinheiro que vem do governo para que seja repassado através da prefeitura em razão do trâmite legal, Então, só para justificar bem certo, até para que haja o conhecimento da população, Seria isso, presidente. Continua em discussão.
Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 110 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 111 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dar outras providências. Autorização para a Fundação Municipal de Esportes e Lazer custear as despesas de alimentação e de emergência no valor total de até R$ 8.500, referentes às despesas das equipes de karatê masculino, feminino e vôlei de praia masculino e feminino, que representam o município de Canoinhas na ULESC, fase estadual, que ocorrerá na cidade de Brusque nos dias 29 a 8 de novembro de 2025. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Da mesma forma como foi dos outros projetos, como é primeira votação em regime de urgência, então o parecer da Comissão de Justiça e Redação é favorável a esse projeto apresentado, né? Está dentro da legalidade, constitucionalidade e boa técnica legislativa. Então, nós somos pela aprovação, parecer esse dado pela Comissão de Justiça e Redação. Continua a discussão. Boa noite, senhores vereadores, público que nos assiste presencialmente e também online. Então, só para elucidar o porquê que eu tenho que ter o crivo do legislativo para o custeio de despesas da Fundação de Esportes, é que hoje esses atletas que vão representar o município, eles não estão adentrando nenhum tipo de projeto que seja corrente do município. Então, de certa forma, eles não pertencem a uma escolinha e não pertencem a nenhum outro dos projetos que já são correntes dentro do município. Esses alunos que são nossos, que estão já inseridos dentro das escolinhas, eles já têm a premissa de estar ligados ao município, então não há necessidade de fazer, de certa forma, essa autorização legislativa. E esses casos aqui são realmente atletas que não estão ligados diretamente à Secretaria Municipal e também à Fundação Municipal de Esportes, porém, eles irão representar o município nessa etapa da ULESC, que vai ser do dia 29 a dia 8 de novembro. Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 111 de 2025. Devido, novamente, à utilização da tribuna, os requerimentos que foram anunciados, inclusive publicizados, que seriam lidos no expediente de hoje, passarão para amanhã, terça-feira. Passamos ao grande expediente. Solicita ao primeiro secretário, vereador Jubansky, que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Convido para que use a tribuna as senhoras Norma Peterman Pereira e Andriele Bockman, bem como o senhor Reinaldo de Lima, presidente e gerente de enfermagem do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, pelo prazo de 10 minutos, podendo estender regimentalmente para 5 por pessoa. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Marcos Homer, nosso primeiro secretário, o vereador Jubansky, o segundo secretário Edmilson Verca, as nossas vereadoras Tati Carvalho, a Cátia Oliskovski, a Rosi Crestani e os nossos vereadores, o Gil Baiano, o Cezão do Táxi, o Dr. Ivan Kraus e o André Flenick, a diretoria do Hospital Santa Cruz, membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, colaboradores daquela casa, o nosso assessor jurídico, o doutor Renato, o nosso contador aqui, o Reinaldo, o presidente da ASIC, Felipe Pirman, que nos prestigia nessa noite, canoienses e internautas. Nós do Hospital Santa Cruz agradecemos imensamente a oportunidade para trazer para a população os nossos indicadores, as nossas melhorias do período de 2019 até a presente data, bem como a apresentação de contas desses últimos anos, com as respectivas demonstrações
e os pareceres da auditoria fiscal e também pela aprovação do nosso Conselho Fiscal. Eu passo, então, a palavra para a Andriele, já que o tempo é bem curtinho, para ela passar os indicadores da nossa instituição, a apresentação e os indicadores. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores. Assim como a Norma falou, agradeço a oportunidade por nós estarmos aqui apresentando o Hospital Santa Cruz. O Hospital Santa Cruz, ele foi inaugurado em 1939. Ele surgiu com o apoio da comunidade. A senhora Teresa Gobi viu a necessidade de construir uma instituição devido a alguns acidentes que aconteciam na construção da ferrovia. Ela era dona de um hotel, que era próximo ali à estação ferroviária, e o local mais próximo, a instituição mais próxima de saúde para deslocar os feridos era Curitiba. Então, devido ao longo tempo de deslocamento, ela começou a angariar recursos, doações, inclusive o terreno ali onde é construído o hospital hoje também foi por doação de um membro da comunidade. Foram feitas diversas festas, a comunidade auxiliou, foi doado boi, outro doou alimentos para poder fazer as festas e então começar a construção, que inaugurada em 1939. Ali nós temos algumas fotos, né, desse histórico do hospital, de 39, temos a fachada de 2014, assim como a nossa fachada que foi pintada agora no ano de 2024. O nosso hospital, nós brincamos que ele é uma grande cidade, porque ele é composto por diversas equipes. Eu trouxe o organograma do hospital para poder transparecer isso melhor. Então, ele é constituído pela Assembleia Geral, por diversos sócios, membros da comunidade que fazem parte, pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Deliberativo. Nós temos uma diretoria, e abaixo da diretoria está a nossa diretora. Temos a assessoria jurídica, que é terceirizada. Temos os comitês e comissões, que são quem fazem as normas e rotinas do hospital acontecer. Aí nós temos assistência social, psicologia, farmácia clínica, fisioterapia, nutrição clínica, a gerência de enfermagem, todos os setores de internação, ala 200, 300, centro cirúrgico, central de materiais, centro diagnóstico por imagens, o centro médico, maternidade, neonatologia, centro obstétrico, UTI, agência transfusional. Temos o setor de centro médico, faturamento, financeiro, caixa, gestão de pessoas, hotelaria, internação e acolhimento, higienização, lavanderia, manutenção, tecnologia da informação, ouvidoria, psicologia organizacional, recursos humanos, segurança do trabalho, a contabilidade que é terceirizada, farmácia, nutrição, compras, almoxarifado, centro diagnóstico por imagem e radiologia. A nossa estrutura física é composta por 4 setores de internação. Deles, temos 92 leitos. A ala 200, que é a clínica médica cirúrgica para convênios em privados. A ala 300, que é a ala do SUS. Então, nós internamos lá pacientes da clínica médica, cirúrgica, adulto e pediátrico. A maternidade, que temos 18 leitos, e a UTI com 10 leitos. Temos o centro obstétrico, contando com 4 leitos de parto e 5 salas operatórias no centro cirúrgico. Temos o centro diagnóstico por imagem, o centro médico, que é classificado em ambulatório e emergência, e a agência transfusional. As nossas equipes médicas disponíveis para o SUS. Nós temos no regime de sobreaviso a anestesiologia, a cirurgia geral, a ortopedia, a vascular, urologia, nefrologia e bucomaxilofacial. No plantão presencial, então, os médicos que não saem de dentro do hospital, é clínica médica, os médicos intensivistas, que fazem plantão 24 horas, ginecologia e obstetrícia e a pediatria. Os médicos que fazem as cirurgias eletivas são otorrinolaringologia, oftalmologia, a vascular, urologia, cirurgia geral, ortopedia, bucomaxilofacial e ginecologia. Alguns números, então, desse ano, do primeiro semestre.
Nós temos 254 colaboradores ativos. Tivemos, no primeiro semestre, 3.103 internamentos. Destes, 71,54% foram pelo SUS. Realizamos 2.349 cirurgias, 375 partos, dentre normais e cesarianas, 1.611 atendimentos no ambulatório da maternidade, 4.443 atendimentos ambulatoriais no centro médico, 7.159 atendimentos no centro médico 24 horas, são atendimentos de urgência e emergência, 12.614 exames realizados no centro diagnóstico por imagem. Nós fazemos, através da ouvidoria, uma avaliação chamada NPS, que a gente pergunta para os pacientes que passaram internado pelo hospital, de 1 a 10, quanto você recomendaria o nosso trabalho. E de 1 até 6 são o que nós consideramos detratores. Nós tivemos 3,6% de detratores. De 7 a 8, nós consideramos aqueles neutros, que tivemos, então, 7,5%. E promotores são aqueles que deram a nota de 9 a 10. Tivemos 88,9% de promotores. Com a responsabilidade social, nós temos o posto de coleta de leite humano, os grupos de voluntariados, os grupos de humanização, programa Jovem Aprendiz, unidade de cartório de registro civil, programa PCD, a ouvidoria e o controle social com participação dos colaboradores do hospital nos conselhos, como o Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Idoso, Conselho da Criança, Conselho da Mulher. Nós temos 20 comissões ativas no hospital. Elas se reúnem mensalmente para deliberar as normas e rotinas da instituição e melhorar os fluxos de trabalho na área assistencial. Na segurança do paciente, o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, por 4 anos consecutivos, recebeu o título de alta conformidade na adesão das práticas de segurança do paciente. Vale salientar que dentro do Hospital de Santa Catarina, apenas 13 foram classificados como alta conformidade e o Hospital Santa Cruz está dentro desses hospitais. Nós trabalhamos com as metas exigidas pelo Ministério da Saúde para a segurança do paciente e ainda incluímos a meta 8, que é o parto seguro. Para fomentar essas ações da segurança do paciente, nós temos diversas atividades. Uma delas que nós fazemos anualmente é a Semana Interna de Segurança do Paciente. É uma forma de nós colocarmos para os nossos colaboradores, de forma lúdica, que eles não esqueçam todas as normas que eles têm que seguir com o paciente lá no leito. Então, nós fazemos através de jogos, para eles fixarem mesmo. Falamos diversas vezes a mesma coisa para que eles possam sempre lembrar, quando eles estão lá com o paciente, que eles têm que seguir todas aquelas normas de segurança do paciente. Nós já tivemos também só a palestra falada, mas nós achamos que, em forma de jogos, eles acabam gravando mais. Nós temos diversas ações também, como as educações em serviço e educação continuada, que todos os líderes e os enfermeiros do hospital são responsáveis também por ministrar diversas atividades e diversos assuntos para levar a educação para o funcionário lá na ponta e a gente nunca parar sempre de estudar e fazer busca de referencial teórico. Ali é só um exemplo de cronograma que nós temos ali de educação em serviço, que todo mês um é responsável, o assunto que vai ser responsável para multiplicar para toda a equipe. Dentro de 2019 e 2025, nós tivemos diversas melhorias no Hospital Santa Cruz. Uma delas, nós fomos avaliados para nível ouro em 2024 pela Unimed, uma avaliação da qualidade dos serviços prestados. Eles trazem um rol baseado nas avaliações de qualidade e nós atendemos o nível ouro, né? Conseguimos subir de nível de 2023 para 2024. A próxima avaliação vai ser em 2026. O empoderamento do paciente em 2 edições do Hospital Capacitando a Comunidade. Nós chamamos a comunidade para dentro do hospital para ensinar aquelas pessoas que estão lá na comunidade como tem que cuidar de um paciente acamado, né? O meu pai chegou caminhando no hospital e saiu acamado. Como que eu vou cuidar? A gente sabe que isso é uma situação difícil para muitas pessoas, então nós entendemos que nós deveríamos ter essa responsabilidade de também estar treinando e aquelas pessoas que têm interesse também na área de vir para dentro do hospital aprender.
Nós realizamos as notificações de incidentes e eventos adversos, além de casos suspeitos de infecção, em formulário online. A ampliação do contato pós-alta de pacientes cirúrgicos. A nossa CCH, então, entra em contato com todo mundo que realiza cirurgia dentro do hospital para saber se deu tudo bem na cirurgia. E caso alguém tenha algum indício de infecção, ela pede que retorne até o hospital para fazer a avaliação. Nós fizemos também em 2 edições o curso de aperfeiçoamento de lideranças, que é até a foto que está ali colocada. Então, alguns líderes do hospital chamou o maior grupo de liderança, a gente discutiu diversos assuntos, fizemos uma capacitação até num hotel da cidade para tirar o pessoal da rotina e capacitar, de fato, a liderança sem um custo de chamar algum profissional de fora, né? Nossa equipe se capacitou e transmitiu a capacitação para os demais. As melhorias ainda do controle da infecção hospitalar e no núcleo de segurança do paciente. Nós participamos de 2 projetos. O projeto de implantação nacional de estratégia multimodal de melhoria da higiene das mãos em serviço de saúde e o projeto de saúde em nossas mãos, que é o PROAD SUS. Nós recebemos faz 2 semanas a visita do Hospital Sírio-Libanês, que é quem está nos apadrinhando nesse projeto. A intenção é diminuir o índice de infecção hospitalar. Nós estamos classificados na UTI e no centro cirúrgico. O projeto está em andamento e já diminuiu bastante a nossa taxa de infecção. No Central de Materiais Esterilizado, onde são esterilizados todos os materiais do hospital, a gente está com um projeto de emenda parlamentar para aquisição de uma nova autoclave. E realizamos também a reforma da estrutura física, que é uma estrutura muito antiga, que já é do começo ali da construção do hospital. Então, nós realizamos essa reforma. No centro cirúrgico foi trocado todo o piso por manta vinílica, aquisição de um novo arco cirúrgico, aquisição de eletrocautério, substituição de 3 globos cirúrgicos, a individualização dos leitos da sala de recuperação pós-anestésica, a instalação de quadros de conferência do checklist cirúrgico e a informatização das salas operatórias, que antes era tudo manual, a gente consegue agora ter o computador dentro das salas para poder fazer tudo digitalizado. No Centro Diagnóstico por Imagem, nós fizemos a reforma da sala de mamografia. A humanização da sala do raio-x. Nós temos muitas crianças que vêm até o CDI, então isso impacta muito, né? Para eles não querem nem chegar perto quando eles veem a sala ali com papel de parede, lembrando o fundo do mar, eles ficam mais confortáveis e deixam a realização do exame acontecer. Do tomógrafo, então, nós tivemos a aquisição de um novo tomógrafo e também a humanização da sala. Lá na sala da tomografia é uma praia ali, o papel de parede. Ainda fizemos a reforma de uma sala de espera para tomografia e ressonância. E a implantação do CDIzinho, Certificado de Coragem e Jogo Tabuleiro para as crianças que por ali passam. Né, numa forma de eles saírem felizes dali, que conseguiram realizar o exame e levarem essa lembrança que tiveram coragem. Melhorias da fisioterapia, nós fizemos a contratação de mais profissionais fisioterapeutas para a gente atender o que é recomendado, que é ter 16 horas de fisioterapia na UTI e fisioterapeutas nas enfermarias. Fizemos aquisições de mais alguns materiais, como cufômetro, máscara de VNI, modernização dos ventiladores mecânicos e prancha ortostática. Na recepção foram trocadas as persianas, trocadas as poltronas para melhor acomodação e acolhimento dos nossos clientes. Do serviço de nutrição e dietética, nós tivemos um grande avanço na substituição da dieta integral em sistema aberto, que era manipulado pelas nossas técnicas em nutrição e pelas nutricionistas, para o sistema fechado. Então, ele diminui a possibilidade de infecção, diminui diarreia e a melhora do aporte nutricional para os pacientes que estão internados. Ainda, nós fizemos que as altas dos pacientes acamados que não utilizavam dieta enteral sejam todas realizadas pela nutricionista. Os pacientes não podem sair do hospital sem essa avaliação e orientação da nutricionista, que entrega essa cartilha, que está como exemplo ali, para as famílias poderem saber como manipular, e ela orienta onde retirar essa dieta, entrega a receita também para que essas pacientes possam ir até a farmácia do SUS para retirar a nutrição enteral.
Ainda foi comprado um buffet para servir as refeições dos funcionários no refeitório, o comodato de uma máquina de lavar louças. Foi feita a compra de uma geladeira e de uma câmara fria e a aquisição de um freezer. Aquisição de um forno industrial, a compra de cafeteira industrial para o refeitório e 2 novas centrais de gás GLP. Foi ampliado o nosso estoque de alimentos. E ainda nós temos um apoio, que até deixo aqui meu agradecimento, para o Grupo Voluntário As Rosas do Amor. Elas fazem trabalhos artesanais, estão toda terça-feira lá no hospital, e graças a isso nós conseguimos comprar vários itens para a cozinha, né? Ali tem alguns exemplos de itens comprados através dessas doações. Foi feito um comodato de bandejas térmicas para servir as refeições quentes para os pacientes e melhora na variedade dos lanches e o cardápio, que também é servido a todos os pacientes que estão internados. Na UTI, nós temos os 10 leitos com ventilação mecânica. Nós ficamos por anos com apenas 7 leitos, então, se tivesse o 8º paciente que necessitasse de ventilação mecânica, infelizmente, a gente tinha que transferir para outro local. Então, hoje nós temos os 10 ventiladores mecânicos, um ventilador mecânico de transporte para realização de exames desses pacientes entubados, aquisição do aparelho de hemodiálise com osmose reversa, que também foi um grande avanço, que antes também os pacientes tinham que ser todos transferidos para a Mafra se precisassem de hemodiálise e estivessem internados na nossa UTI. Hoje todos se realizam aqui. A contratação do médico nefrologista, a substituição de todas as camas. Hoje as camas são todas automatizadas, né? Nós temos o controle para desce bem até abaixo, para melhorar a ergonomia tanto dos profissionais quanto para o paciente poder melhor se locomover. Os monitores cardíacos são todos novos, a ampliação da equipe de enfermagem também, que não atendia o que o Corém preconizava, e hoje nós temos toda a equipe dentro do que é esperado. A substituição das televisões, troca de aparelhos de ar-condicionado, a aquisição de mais um carrinho de emergência, a aquisição do aparelho desfibrilador e cardioversão e substituição de todas as bombas de infusão. Nós inauguramos também o Centro Médico 24 Horas, que é o nosso pronto-socorro. Hoje nós temos consultas particular e convênio, e os internamentos referenciados do SUS todos passam pelo Centro Médico. Inauguramos também o Centro Médico Ambulatório, onde nós fazemos as consultas das especialidades, todas pelo Sistema Único de Saúde. Na tecnologia da informação, foi realizada a troca dos nossos servidores, proporcionando maior desempenho e estabilidade na rede. A troca de provedor de internet e telefone, garantindo maior estabilidade. A compra de computadores e dispositivos de armazenamento mais rápidos. Instalação e configuração das redes Wi-Fi. Nós tivemos a reforma também na área assistencial, ali no setor do SUS, ala 300. Tivemos a ampliação, então, de mais 5 leitos. Nós tínhamos 87 leitos, com essa ampliação podemos subir para 92. Ali estão as fotos de antes e como ficou agora. Realizamos também a revitalização dos leitos da ala 300, também da ala SUS. Então, todos os quartos, já trocamos os pisos também, que eram muito antigos, e alguns quartos, quando o paciente tomava banho, a água vinha até o meio do quarto, então também com essa reforma foi possível resolver esse problema. A segurança do trabalho e de resíduos, nós fizemos a revisão e aperfeiçoamento de todos os processos de trabalho, padronizamos e destinamos os resíduos por cor, sacos de cor para os resíduos dedicados, substituição de todas as lixeiras das áreas críticas, readequação do abrigo externo de resíduos e uma funcionária exclusiva para manejo desses resíduos. Ali nós temos, então, algumas fotos, né, da organização do abrigo de resíduo, como está. Primeiro temos a primeira foto ali de como era, e agora está todo organizado. Esse é o carrinho de transporte exclusivo para resíduos, então nós temos uma colaboradora exclusiva para fazer esse transporte lá no hospital. Instalação de sistema de combate a incêndio com hidrantes e a sinalização de extintores e alarmes de incêndio.
A instalação do elevador também melhorou bastante ali, principalmente para os nossos colaboradores, que subiam diversas vezes empurrando as macas com o paciente, e até mesmo a segurança para esses pacientes que estão sendo transportados. Foi realizada a pintura humanizada da capela e a reforma e reestruturação do jardim. A reforma da sala de atendimento neonatal. Esse foi com o apoio da Universidade da UGV. Ela está prestes a ser inaugurada. Essa é uma foto do projeto. E ela está quase pronta para a inauguração, melhor atendimento dos recém-nascidos. Aquisição de uniformes para 100% dos funcionários do hospital. A instalação da central de diluição da farmácia é um projeto que nós temos em andamento agora. Nós imaginamos que no decorrer do primeiro trimestre ali de 2026 nós já consigamos entregar essa reforma. A central de diluição, o que vai nos proporcionar? Hoje a medicação sai da farmácia num kit, o diluente e o medicamento, para a enfermagem fazer a diluição no posto de enfermagem. Com a central de diluição, essa medicação já vai sair diluída de dentro da farmácia. O técnico de enfermagem vai pegar e vai somente administrar. Isso vai proporcionar também a rastreabilidade do medicamento, que eu sei qual lote exato foi para qual paciente, porque vai sair diluído já de dentro da farmácia, e também proporcionar maior segurança na questão da medicação segura. Ainda realizamos a aquisição das tabelas Simpre Brasince, que é o que a gente pode fazer a cobrança dos pacientes particular e convênios. Nós nos embasamos nessas tabelas para precificar o atendimento realizado para os pacientes particular e convênio. A implantação de um novo gerador de energia elétrica, a adesão à política de valorização dos hospitais, que é o programa do Estado em que nós realizamos as cirurgias eletivas e vem um recurso para o hospital também todo mês de incentivo. A implantação da reunião semanal de segurança e gestão de risco. Então, os coordenadores e líderes de alguns setores específicos com a área assistencial e com a nossa diretora, nos reunimos toda sexta-feira, 2 horas de reuniões, para debater todos os problemas que aconteceram de dentro da semana. Inclusive, nós debatemos o que vem de relato das ouvidorias, as reclamações dos pacientes, oportunidades de melhorias, e fazemos um plano de ação para nós, em uma semana, resolver essa problemática e poder melhorar o trabalho dentro da instituição. Conseguimos também a licença ambiental, a redução de valores contratuais, redução do custo com gases medicinais, redução do custo de gás de cozinha, redução do custo de impressões, o banco de horas homologado pelo sindicato e a redução da taxa de internação SUS. Hoje, nosso hospital, como ele é uma instituição filantrópica, ele tem que atender no mínimo 60% do SUS. Os nossos atendimentos estavam em 82% SUS, e agora nós conseguimos chegar ali em 73% SUS para poder equilibrar um pouco dessa conta, que o Reinaldo vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. E ainda fizemos a implantação da suíte parto para convênios e privados, uma sala humanizada para atendimento de parto normal, e a sala de espera e observação mais humanizada, que antes nós não tínhamos a sala de espera para essas gestantes que chegavam consultar na maternidade. E elas são todas triadas com o protocolo de classificação de risco de Santa Catarina, que nossas enfermeiras obstetras, que nós temos 4, uma em cada turno, realizaram essa capacitação para poder estar melhor atendendo essas gestantes que por ali chegam. E eu agradeço a atenção de todos. Boa noite a todos. Cumprimentar inicialmente o presidente Homer, agradecer a oportunidade, como já foi mencionado, sempre uma satisfação estar aqui. Cumprimentar o Jubanski, o Verca, cumprimentar também o Gilmar, Cezão, a Kátia de uma forma bastante especial. Como todos sabem, de 2019 até recentemente em abril, eu estava presidente do hospital e passamos alguns momentos, né, Kátia? Junto a Kátia, então, como secretária da Saúde, passamos por toda essa pandemia, foram muitas reuniões, né, Kátia, no domingo, no sábado. Lógico, tivemos perdas, mas conseguimos vencer
essa batalha. Cumprimentar também o Ivan, grande amigo, grande parceiro, grande irmão, Flenick também da mesma forma, a Rosi de uma forma bastante especial. Para quem não sabe, já relatando aqui, a Rosi foi minha primeira chefe. E dessa forma, o primeiro trabalho que eu tive foi na olaria do seu Ari Piotrowski. E aprendi muito lá, carinhosamente, como era chamado, e até hoje, nega, né? E agradeço os conselhos e todos os ensinamentos que lá foram repassados. Os números lá, como são 6 anos, então eles ficam um pouco distorcidos, mas eu vou tentar fazer um relato aqui para todos, da forma que iniciou 2019 e principalmente como terminou 2024, né? E aí, lógico, nesse meio tempo também fazendo alguns comentários com relação às contas, a situação financeira do hospital, como terminou 2024 e quem sabe algumas informações como está em 2025. Então, como todos sabem, o hospital, ele, como foi mencionado aqui pela Andriele, ele surgiu em 1939 e de lá para cá muitas pessoas passaram por lá, todas elas tentando contribuir da melhor forma possível. Mas, infelizmente, em alguns momentos do hospital, acabou gerando ou sobrando algumas dívidas, né? E a principal dívida que o hospital tem hoje, que teve sempre, é uma dívida, vamos dizer assim, tributária. Se refere a FGTS, se refere a INSS e imposto de renda retido dos funcionários, que inclusive é bastante séria essa situação. Teve um período também que o hospital perdeu o certificado de filantropia e aí acabou gerando algumas dívidas. Mas resumindo, essa dívida tributária, ele sempre se manteve algo em torno de 12, 13 milhões de reais, certo? E lá em 2019, em abril de 2019, quando nós assumimos a diretoria, todo um time assumiu a diretoria para tentar... Todos vão lembrar aqui que o hospital passava por várias dificuldades e, inclusive, nessa mesma casa aqui, sempre próximo do final do ano, muitos funcionários vinham aqui para solicitar aos vereadores para que repassassem a sobra eventual que existia aqui para cobrir o 13º. Então era bastante difícil, né? E essa dívida nunca terminava. Em 2019, iniciamos um processo de pagamento de fornecedores, onde existiam muitos fornecedores, inclusive com títulos protestados, no caso do hospital. Eu não sei precisar para vocês, mas eu acredito que era uma pilha assim de folha A4, com diversos títulos protestados. Existia título protestado de R$50, de R$1.000, de R$10.000, enfim, de vários valores. E com o passar do tempo, fazíamos uma reunião toda segunda-feira, e aqui estava presente o João Mário e a Maria Helena, que devem lembrar, e nós escolhíamos quem nós iríamos pagar naquele momento. E era bastante difícil, né? Porque nós tínhamos que fazer uma manobra. Graças a Deus, com o passar de alguns meses, conseguimos liquidar todos os fornecedores. E hoje, se existe título protestado do Hospital Santa Cruz, se refere a tributos e não a fornecedores. Porque hoje um tributo da Receita Federal, ele funciona igual um fornecedor normal, né? Então, esses são os títulos protestados. E, inclusive, nesse tempo, depois de 20 anos, conseguimos ter, por um determinado período, a CND federal, CND estadual e CND municipal, que foi uma grande vitória. Hoje não se tem elas novamente porque as dificuldades, nem sempre, né, o período da pandemia foi difícil, entretanto, o hospital recebeu bastante recursos, então foi possível também fomentar e acabou contribuindo nesse sentido. Mas, enfim... Essa sim, fazendo um relato de forma normal, né? O hospital hoje tem 270 aproximadamente colaboradores, uma folha de aproximadamente R$1 milhão, e eu tenho o maior orgulho de dizer que de abril de 2019 até a presente data, eu acredito que isso está da mesma forma, nós nunca atrasamos um dia o salário dos colaboradores. E muitos FGTS desse período também foi pago do que no passado por situações
que não vem ao caso, mas falta de dinheiro, não foi recolhido, né? Enfim, então nós fechamos 2024 com disponível entre contas a receber, bancos, aplicações, enfim, algo em torno de 5 milhões de reais. Mas nós precisamos entender o seguinte, como recentemente aqui foi discutido sobre, dar um exemplo, o piso do complemento da enfermagem. Ele entra e ele sai já automaticamente, né? Ele não chega a esquentar a conta lá, né? Ele acaba saindo de uma forma bastante rápida. E assim como ocorre também outros repasses, o repasse que o município faz na contratação, né, do hospital para remunerar médicos e assim por diante. Então, acaba, às vezes, esse saldo ele fica um pouco fictício, né, porque ele está ali, mas ele já vai ser repassado na sua totalidade, né? Aí temos aí algo em torno de 4 milhões de imobilizado, lógico, isso depreciado. Nós temos equipamentos, como é o caso da ressonância magnética, já é um equipamento que todos sabem, já bastante... Posso até dizer, usar o termo, quem sabe ultrapassado, né? Porque a vida útil dele já está na hora extra, vamos falar assim, e isso acaba, então, lógico que a depreciação, então acaba zerando isso contabilmente. É lógico que esse equipamento tem um valor, mas não contábil, não expressivamente assim com outras tecnologias e assim por diante. Mas veja só, 2019 nós fechamos o ano com 2 milhões e 800 e 2024 com 5 milhões. Tínhamos um mobilizado de 3 milhões, algo em torno de 2019, fechamos o ano de 2024 com 4 milhões, um pouco mais desse valor. O nosso passivo, né? Ou melhor, o passivo do hospital, que é o principal valor de dívida, né? Então, veja só, nós temos lá, para quem consegue observar, algo em torno de 10 milhões a curto prazo e 10 milhões a longo prazo. Mas é importante destacar aqui, e lá primeiro, segundo, terceiro, na quarta linha de baixo para cima, tem uma dívida que está prescrita de 1989 até 1 de 1995. Então, fazendo uma explicação rápida, as dívidas tributárias, quando elas não existem movimento e execução lá na Receita Federal por um período superior a 5 anos, ela acaba sendo prescrita. Então, nós conseguimos baixar. A auditoria não recomendou a baixa enquanto o processo não estivesse concluído, transitado e julgado, seria o termo mais adequado, acredito eu, né, Pedro? E isso aconteceu agora recentemente. Então, provavelmente, nesse próximo ano de 2025, ele vai ser baixado. Então, desse 20 milhões, e acaba sendo baixado 8 milhões aproximadamente. Importante destacar que as dívidas tributárias elas são atualizadas pela Selic, 0,33 ao dia, limitado a 20%, né? Que isso dá algo em torno de 60 a 62 dias de atraso. Mas o problema é que a Selic agora atualmente, como todos sabem, ela está alta, então nós poderíamos dizer que é algo em torno de 10, 15%, que vai atualizando. Quando você fala 10, 15% de R$100, é R$15, mas quando você fala de 10, 13 milhões de reais, então você quase não consegue acompanhar o valor, né? Porque quando você chega perto, vem o juro, atualiza o valor, e assim, no passado, quem sabe as pessoas poderiam interpretar e dizer assim, mas hospital ninguém fecha, ninguém executa, porque era tudo manual, hoje é tudo automático. Muitas vezes você dorme com dinheiro na conta e acorda com o dinheiro bloqueado. E aí tem que fazer todo um processo, o dinheiro do SUS é desbloqueado, mas sempre fica ainda uma parte do convênio em particular, acaba ficando para abater dessas dívidas. Mas, enfim, as dívidas trabalhistas, que poderia dizer aqui o FGTS, existe uma ação coletiva do sindicato para executando, né, cobrando esse FGTS do Hospital Santa Cruz, que o valor principal dá algo em torno de 3 milhões de reais. Essa dívida... ela foi negociada agora no início desse ano e está homologada, inclusive, na Vara do Trabalho, né, aqui de Canoinhas, então, para que ocorra o pagamento. E as dívidas de INSS, Imposto de Renda retido na fonte, enfim, tributos federais, também, né, ele deve sendo pago, parcela, perde-se parcelamento, porque se você não pagar, você acaba perdendo o benefício, né? Os descontos, inclusive, de alguns refis que acabam acontecendo. Mas se nós pararmos para analisar, nós tínhamos em 2019 um passivo a descoberto que seria 13 milhões de reais, ou seja, o nosso patrimônio estava consumido em 13 milhões de reais, e em 2024 conseguimos reduzir para 10 milhões 896. Não é segredo para ninguém para dizer que se o hospital fosse uma empresa, já deveria estar fechado há muitos anos. Há muitos anos. É importante dizer que dívidas
tributárias de FGTS, a última que existe em aberto é de 1991. 1991. Então, poderia afirmar para todos aqui os presentes e para quem nos assiste, que o hospital ele consegue se manter hoje operacionalmente. Ele não consegue quitar as suas dívidas antigas, certo? Também falta recurso, é lógico, para investimento. Mas ele consegue hoje, com o que está sendo feito, esses 10% que reduziu o SUS, ele acaba tendo uma contribuição bem significativa nas contas do hospital. Porque todos sabemos, né, lógico, é uma situação, mas nem sempre os procedimentos do SUS cobrem 100% dos gastos, né? Mas, enfim, isso é uma realidade não só do Hospital Santa Cruz, mas de todos. Lá também deve estar, mas esse material foi divulgado aí na imprensa recentemente, mas poderíamos dizer assim, que em 2019, o hospital tinha uma receita de 15 milhões de reais. Em 2019, tinha uma receita de 15 milhões de reais. Em 2024, uma receita de 25 milhões de reais. Então, nesses 6 anos, teve um aumento significativo. E quem sabe esse aumento justifica a ausência dos colaboradores por muitos anos aqui solicitando para os nobres vereadores o repasse de valores para cobrir o 13º. Nesses 6 anos, foi possível pagar todos os salários, foi possível pagar todo o 13º, inclusive com a primeira parcela sempre no mês de junho, sempre ali pelo mês de outubro, antes do prazo final legal, que seria dia 30 de novembro. E lógico que a segunda parcela aí sempre também no prazo, no dia 20 do mês de dezembro. Importante destacar aqui que nós temos o custo de serviços, honorários médicos que dão algo em torno de 10 milhões de reais, remunerações de folha de pagamento, estou falando do ano, né? Algo em torno de 13 milhões de reais, com FGTS, enfim, todos os encargos, né? Férias, 13º. Então, como eu mencionava, a folha de pagamento do hospital hoje ultrapassa 1 milhão de reais por mês. Isso teve um aumento até, inclusive, principalmente depois do piso da enfermagem, né? Que os senhores sabem que todo mês é repassado, vou colocar aqui um valor, aproximadamente 200 mil reais, para que seja complementado esse piso. Que, inclusive, né, os enfermeiros basicamente nem tiveram reajuste, o impacto maior na folha foi dos técnicos de enfermagem, onde poderia dizer que dá uma média de um aumento e algo em torno de 1.400, 1.500 reais para cá. Estou dando um exemplo aqui, não necessariamente todos, mas algo em torno dessa média. Nós sabemos que todo o valor que é contratado, principalmente pelo município, o município contrata o hospital, os médicos, é repassado em sua totalidade para os médicos, né? O hospital é um intermediário, recebe o recurso e repassa para os médicos, então não fica um valor deste montante, mas é lógico, tem um ganho que é no movimento, que acaba ocorrendo, né? Enfim, tem várias outras situações que não vem ao caso entrar no mérito aqui. Mesmo assim, ainda tivemos uma receita financeira de 41 mil. Você olha, tem tanta dívida e como que tem receita financeira? Porque todo recurso público, quando entra, ele tem que ir imediatamente para uma aplicação, né? Então, nesse meio tempo, acaba tendo um rendimento que acaba ocorrendo, nem que seja um dia, mas acaba tendo, e durante o ano acaba então, somando um valor. Mas as nossas despesas financeiras chegaram em 369 mil. Isso significa o quê? Significa os juros que foram pagos dos tributos, enfim, os juros que foram pagos de dívidas, inclusive antiga. O hospital não tem empréstimos em bancos, ele não tem empréstimos com terceiros. Essas despesas financeiras são exclusivamente de juros pagos, né, de tributos, que é a maior parte deles aqui, e eventualmente uma outra dívida que acaba ocorrendo. É importante dizer também que nós tivemos várias outras receitas, né? Nós tivemos valores aí que até está em destaque ali, o piso de enfermagem que nós mencionamos há pouco foi algo em torno de 3 milhões de reais, 3 milhões e 96, a PVH algo em torno de 2 milhões e 970, dos quais os senhores têm conhecimento, que são aquela lei que foi aprovada no início do ano em 12 parcelas, repassado, se não me foge a memória, agora acho que 260 mil, é isso, André? 260 mil por mês, que é um recurso que vem do Estado, né, e acaba chegando lá no hospital. E diversos outros projetos, como do Ministério Público, onde ocorreu uma reforma, recebemos
57 mil, enfim, diversas outras doações que acabam ocorrendo. E quero só destacar ali em subvenções, se você observar, está negativo 311. Então, ocorreu uma devolução de um recurso lá no início de 2024, que era para cirurgias eletivas, é isso, né, André? Onde, então, não conseguiu trabalhar, porque o que acontece? Naquele momento, hoje é uma realidade diferente, o hospital, ou melhor, para encontrar muitas vezes profissional médico, tinha que fazer um complemento. E aí existia uma negociação com a prefeitura, a Kátia vai lembrar bem disso, que a prefeitura acabava repassando um recurso para fazer um complemento, mas nem sempre os profissionais acabavam tendo profissionais para fazer esse trabalho. Então, quando você não usa o recurso, não pode utilizar e tem que devolver, infelizmente, né? Mas é importante dizer que nós tivemos, e aqui faço uma comparação, lá em 2019 nós tivemos um prejuízo ou um déficit, não vamos chamar em lucro nem prejuízo, vamos superávit e déficit financeiro. Nós tínhamos um déficit de 206 mil, aí em 2020 nós tivemos um superávit de 3 milhões, daí 2 milhões 660, depois tivemos um déficit de 3 milhões, depois um superávit de 1 milhão e depois 2024 670 negativo. Isso significa que nos 5 anos, ou melhor, nos 6 anos, nós tivemos um superávit no Hospital Santa Cruz de 2 milhões 886. E sem entrar no mérito, mas fazendo um comparativo de 6 anos anteriores, onde nós tivemos um prejuízo ou um déficit de 5 milhões 235. Então, se você parar para pensar que nós saímos de um déficit de 5 milhões e 200 para um superávit de 2 milhões e 800, nós estamos falando de algo em torno de 8 milhões de diferença nesse período de 6 anos. E sem entrar assim, muito em detalhes, e até pensando no tempo, nós tínhamos, né, se nós pensarmos nessa dívida que nós conseguimos a prescrição, que é algo em torno de 7 milhões, nós teríamos aí algo em torno de superávit financeiro de 10 milhões 961 mil reais. Então, lógico, de uma forma bastante rápida, fazendo esse relato, né, nós aqui poderíamos abrir cada uma dessas contas, poderíamos detalhar cada uma, mas essas informações estão abertas a todos que eventualmente têm interesse de conhecer um pouquinho. Depois até tem aqui, isso o material vai ficar, nós temos os pareceres, tanto da auditoria externa, como do Conselho Fiscal e aprovação em Assembleia, lembrando que como o hospital é filantrópico, obrigatoriamente ele tem que ter auditoria externa, contábil e financeira, e depois, lógico, ele tem também o parecer do Conselho Fiscal. Então, ali tem 2020, só a título de informação, a empresa que faz é a Selecta Auditores, né? Ela fez por todo esse período, 2021, ali está as assinaturas, isso está também disponível no... Não, está pulando aqui. Está disponível também no site do... Passou. Isso, 2024, ali é o parecer do Conselho Fiscal, então, as datas, enfim, o ano, né, que... Não está indo. Aqui. 2021, 2022, 2023 e também 2024. Então, basicamente, devido ao tempo, né, mas esse material está disponível no site do Hospital Santa Cruz, está disponível também, acho que esses dias até saiu na imprensa aí, e só para finalizar, dizer assim que fazer um agradecimento por esses 6 anos que eu estive à frente do Hospital Santa Cruz. Primeiro eu quero agradecer a todos os funcionários do Hospital Santa Cruz, que sempre foi o pessoal que trabalhou muito períodos, né, principalmente na pandemia, né, Kátia, eu mencionei, e confesso que chega a se emocionar na época da pandemia, como foi difícil tudo aquilo. Agradecer também a população de Canoinhas, porque muitas pessoas ajudaram o Hospital Santa Cruz, as empresas fazendo doações. Muitos desses bens que estavam ali adquiridos, sabe como que foi feito? Chegava numa empresa e assim, você não quer doar um fogão, não quer doar um freezer? E assim eles faziam as doações. Muitas empresas aqui que seria até injusto, quem sabe iria esquecer alguém. Agradecer os vereadores, não só essa legislatura, mas as anteriores também, e agradecer também a prefeitura, porque a prefeitura, o poder público, é o maior cliente do Hospital Santa Cruz. E sem ele, lógico, nós dependemos exclusivamente, o Hospital Santa Cruz depende da contratação desse serviço. E por isso que temos que trabalhar, na minha concepção, de
mãos dadas, porque a saúde precisa, não é o hospital e não é a prefeitura, é a sociedade que precisa, né? E graças a Deus sempre fomos muito bem recebidos e sempre tivemos a oportunidade de trabalhar. E muitas pessoas às vezes se perguntam, e eu vou novamente, Norma, fazer a leitura dessa frase, a Norma já viu ela várias vezes, e o que essas pessoas estão lá voluntariamente fazendo, trabalhando para o hospital? Muitas vezes deixando dos seus afazeres para se doar para o hospital. Essa frase, acho que ela diz bem o que é o voluntariado. Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. E eu acredito que nós conseguimos fazer isso, pelo menos por alguns momentos, de fazer as pessoas amenizar ou fazer elas um pouquinho felizes. Passo novamente aqui para a nossa presidente Norma, e para que ela faça as conclusões nos seus 3 minutos e 18. Quero agradecer aqui imensamente a nossa coordenadora de enfermagem, Andriele, que procurou ser super rápida, bem eficiente e traduzir em pouco tempo aquilo que o hospital se propõe a fazer, como sempre fez. Sempre procurou fazer o melhor e avançar. E é isso que precisamos fazer acontecer, com que o nosso hospital avance sempre mais e mais. Agradecer muito o Reinaldo por também essa apresentação, foi muito rápido e muito objetivo. E eu gostaria aqui, senhor presidente, de nos colocar à disposição, se eventualmente algum vereador quiser fazer algum esclarecimento em relação a essas matérias que foram apresentadas, e estamos aqui à disposição para isso. Senhor presidente. Vereadora. Então, boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, boa noite, Norma, Reinaldo, André, em nome da Karen, cumprimento os demais colaboradores do hospital, cumprimento todos os presentes aqui, aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha também pelas redes sociais. Eu até anotei aqui, fiz algumas anotações, e uma frase que o Reinaldo falou me chama muito a atenção. Se o hospital fosse uma empresa, deveria ter fechado há muitos anos. E isso chega a doer no coração, né, como canoinhense, como vereadora nessa cidade. É uma frase que realmente me impactou, e eu acredito que impactou muitas pessoas que estão hoje, né, assistindo essa sessão. E a gente tem que ter esse senso de responsabilidade, esse senso de urgência, porque nós estamos falando realmente de um hospital que ele é filantrópico. Então, é muito difícil conseguir manter, né, uma instituição, né, um hospital filantrópico desse porte, sabendo que a nossa população precisa. Né? Nós não estamos tratando realmente de uma empresa, estamos tratando de um pilar da saúde do nosso município. Então, nós temos que ter esse senso de responsabilidade, principalmente nós aqui enquanto vereadores, a atual gestão também, Prefeitura Municipal. Nós sabemos que quem precisa do hospital hoje são os canoinhenses. Então, realmente, quando o Reinaldo fala de darmos as mãos, nos unirmos, nós temos que deixar politicagem, partidos, tudo de lado. Porque a gente realmente precisa lutar pelo povo de Canoinhas. E por que não por mim mesma? Ou por cada um de nós? Porque cada um de nós aqui hoje, se adoecer, se precisar de internamento, nós temos um hospital aqui. Então, por que não realmente nos unirmos, deixarmos qualquer assunto pessoal, qualquer situação partidária de lado e realmente lutarmos pelo Hospital de Canoinhas, instituição filantrópica que precisa da ajuda e da ajuda do poder público. O poder público precisa ajudar, Norma. Falo aqui como vereadora que tem tentado trazer recursos também para o hospital. Sempre que vem algum deputado para cá, né, nós passamos por lá também, temos aí alguns deputados parceiros para ajudar. Mas nós precisamos fazer mais, muito mais que isso. Eu digo, eu como vereadora, acredito que cada um dos senhores também, prefeitura, precisamos olhar realmente com esses olhos de é um hospital que está na cidade de Canoinhas e que precisa da ajuda para poder, então, atender o povo canoinhense. Então, eu me coloco aqui à disposição de vocês
para o que for preciso para auxiliar vocês. E já deixo aqui o meu apelo também para o nosso Poder Executivo. Olhem pelo hospital. A nossa população precisa do hospital. Nós precisamos do hospital. Então, é um momento realmente de união, porque a gente precisa realmente, como eu falei no início, desse senso de responsabilidade. Agradeço por terem vindo aqui hoje. Novamente, eu digo, contem comigo para o que precisar. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador, por questão de ordem, a vereadora Cátia tinha solicitado antes, e nós estamos no Outubro Rosa. Pode deixar o vereador André. Sim. Eu agradeço até porque eu daqui a pouco estarei no hospital e o limite ele é 21 horas para estar entrando, né? Acredito que tem que seguir as regras, né? Como comentei, né? Minha esposa está internada no hospital desde sexta-feira e eu não posso deixar aqui de falar o excelente atendimento que ela está tendo lá. Hoje cedo, a Patrícia, que está aqui presente, esteve lá fazendo uma entrevista, né, de satisfação, então foram só elogios. Eu já até adianto, assim, a gente só não deu 10 porque um detalhe que faltou ali, que a gente deu a nota 9, por uma questão que eu imagino que pode ser conversada, não é uma questão que dá um demérito ao hospital, mas uma questão que pode ser resolvida na conversa, talvez os médicos estarem mais presentes numa questão assim, mais humana, porque o trabalho dos técnicos de enfermagem, das moças de limpeza, de todos os setores ali é fantástico, das enfermeiras, muito bem trabalhado. Só os médicos a gente notou que não estão tão presentes ali, mas talvez seja até uma questão técnica da profissão, mas a gente ainda precisa daquele calor humano, né, do médico dando assim o seu retorno. Mas foi o único ponto que eu tiro ali. Eu gostaria de parabenizar os três por aqui, a presença que estão. Nós sabemos o quanto o hospital é fantástico no trabalho de Canoinhas, as dificuldades. E uma coisa que é importante falar, uma instituição filantrópica onde as pessoas trabalham gratuitamente. Eu admiro, vou falar aqui o Reinaldo e a Norma, né, que estão no conselho já há anos e deram seu nome como presidente, né? O Reinaldo continua na contabilidade, mas a Norma atualmente é presidente. Admirar a coragem que vocês têm. Vocês colocarem o nome de vocês numa instituição que já tem uma dívida, como foi falado aqui, não é qualquer um que faz isso, é uma pessoa que realmente ama o que faz. Vocês estão de parabéns pelo trabalho e a forma como vocês conduziram o hospital nesses últimos anos e como tem os planos futuros de evolução. Nosso hospital não é perfeito, acontecem erros, é uma instituição por seres humanos. Nós tivemos a questão lá do antiofídico colocado ali, mas vocês poderiam simplesmente, se fosse uma instituição antiética, ter abafado a situação, ninguém ficar sabendo e morreu naquilo. Mas não, chamaram o pessoal, chamaram os pais daquela criança, deram o devido encaminhamento, acabou tendo uma publicidade em nível nacional, mas graças a Deus não houve colateral nenhuma, porque vocês sabiam que o mais importante do que a repercussão negativa era o bem-estar daquelas crianças, daqueles pacientes. Isso mostra a ética existente no Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Uma ética que vem de gestão, uma ética dos profissionais que estão ali dentro. Isso eu deixo meus parabéns. Então, só complementando, a gente sabe das dificuldades, até essa dívida muitas vezes impede e desencoraja a gente conseguir alguns recursos, mas nós temos que buscar alguns caminhos. Lembro que na época tivemos o Coronel Armando, a Norma lembra bem, né, do processo, é tudo que a gente conseguiu. Hoje ele está no PP, mas naquele momento que foi conversado, eu tive a conversa com ele, conversamos alguma vez na reunião, com a Karen também presente. Buscar recursos. Se algum dia a gente conseguisse, talvez que os empresários, tem uma dívida de tantos milhões, se a gente conseguisse uma forma de quitar essa dívida que ficou para trás, ou amortizar, ou achar alguma forma, né, de eliminá-la, eu acho que daí para frente o nosso hospital iria subir que nem foguete, como dizem. Como a vereadora Tati muito bem, não é uma questão política. O hospital é nosso, bem claramente ele não é um hospital público, é um hospital filantrópico, então ele não pertence a nenhum governo, ele pertence ao povo de Canoinhas desde que ele foi fundado, através de doação de bois, através de rifas e outras formas, que desde a dona Tereza Gobi, que ele chegou aonde ele está e ele pode ir muito além do que ele está hoje. Então, novamente, meus parabéns a toda a equipe e coloco à minha disposição do que precisar e até justifico minha ausência a partir de agora que eu estou indo lá para cuidar da minha esposa, Obrigada, que já está sendo muito bem cuidada por toda a equipe do hospital. Era o que continha, senhor presidente. Obrigada, André. Vereadora Cátia. Novamente, boa noite, senhor presidente, Norma, Reinaldo, André, Karen e todos os funcionários e colaboradores do hospital aqui presentes. Muito bem frisado pela vereadora Tati, né? O hospital
é nosso, né? E eu sempre usei essa frase, né? Usei essas palavras, dizer que por mais que você tenha um plano de saúde ou que você tenha um grande acesso em outras cidades, em outros hospitais que porventura possa ter, na hora de uma emergência não tem outro lugar para onde você vai correr se não é para o nosso Hospital Santa Cruz, né? Então todas as pessoas de Canoinhas devem ter esse senso de pertencimento ao Hospital Santa Cruz, né? Porque ele não é só meu, não é só da direção, ele é nosso, né? E como um bem público, nós todos... Ele não é público em sua constituição, né? Mas ele é um bem da comunidade, precisa ser zelado, cuidado e também protegido, né? Dessa forma, possamos dizer. Claro que eu sempre defendo o SUS, né? Eu sou uma defensora do SUS e falo que ele é o melhor plano de saúde que existe e eu provo isso para vocês, porque vocês podem ter o plano que tiver, duvido que haja um plano de saúde que ofereça vacinas, medicamentos, exames, atendimentos de todas as formas, desde a atenção básica até a atenção especializada, transplantes. Não tem, é só o SUS. Então, também nós devemos usá-lo com sabedoria, né? E o Hospital Santa Cruz, ele tem essa participação dentro da nossa comunidade, muito bem frisado, pelo Reinaldo, quando falou da pandemia, né? Eu chego a emocionar quando lembro, né? Eu não sei se foi sonho ou pesadelo que nós tivemos e passamos, e realmente foi tempos muito difíceis, onde todos os profissionais envolvidos sofreram, né, numa intensidade muito grande. Graças a Deus passamos, mas as sequelas não são sequelas só respiratórias que ficaram, são sequelas neurológicas, são sequelas psicológicas que ficaram nas nossas famílias, que suportaram as nossas ausências e que muitas das vezes não fomos reconhecidos como operacionalizador do cuidado naquele momento, né? Mas foi um sucesso, eu acho, que o enfrentamento, a gente pode dizer isso, né? Quando a André falava, eu fico assim com o coração todo fofo, cheio de carinho, porque quando tem equipe técnica e qualificada cuidando dos serviços, a gente consegue ver a diferença, né? E talvez para vocês muitas das coisas que ela mostrou ali não tenham importância, né? Um arco cirúrgico, uma parede pintada, um piso de qualidade, mas isso é fundamental, né? Uma equipe... E mesmo não estando aqui, eu não posso deixar de falar da minha colega de trabalho, a Karine Carvalho, né, que é maravilhosa. E quando alguém fala de controle de infecção, eu não posso deixar de falar outro nome a não ser o dela, porque vejo que é um reconhecimento que ela merece, né? E eu acho que todos os momentos o hospital tem que se engrandecer de ter, né, profissionais como, não só como a Karine, né, mas tantos outros que em todos os momentos fazem grande diferença no serviço oferecido. Nós vamos ter pontuações, com certeza vamos ter, né? O sistema, a tabela SUS, ela não é atualizada, nem todos os profissionais atuam da forma com que a gente gostaria, mas isso vai ser no comércio geral, vai ser na prefeitura, no hospital, todos os lugares, né? Nós vamos ter pessoas que vão atuar, umas com mais carinho e outras com menos, né? Mas a gente tem que pensar um produto final. Eu sei que meu tempo já esgotou, mas não posso deixar de lembrar da inauguração do Centro Médico, né, que foi uma luta, foi uma participação bastante importante, e eu tenho uma gratidão por ter podido estar naquele momento, participar disso. Vejo que é uma conquista em relação ao hospital. Claro que o tempo para nós analisarmos esses números, Reinaldo, não sei, né, quanto tempo ainda daria, e dentro da minha qualidade de enfermeira, não sei como, eu não consigo julgá-los, né? Mas eu acho que a importância da transparência, né, ela é fundamental, ela é necessária, e todo o trabalho, quando ele é transparente, ele é trazido em discussão, ele vai ter uma grandiosidade, né, a ser considerada. E eu acho que o caminho, Norma, da transparência de modo geral, né, precisa ser seguido, e isso tenho certeza que será, né? Então, muito obrigada pela exposição que trouxeram para nós, e acho que a gente sente a falta, né, do hospital aqui com a gente, né, de trazendo as informações, dividindo os momentos, porque aí também nós conseguimos estar mais próximo de vocês e ajudar, que é aquilo que a gente tem feito. Gostaria de também contribuir com emendas parlamentares, né, solicitando dentro do Partido Republicano, nós temos um deputado que destinou uma emenda parlamentar, e aqui gostaria de pedir para o meu colega Dudu, vamos operacionalizar, então, a licitação, né, das poltronas, que é uma promessa que nós temos em relação a disponibilizar as poltronas de acompanhante, né, para todos os pacientes. Seria isso. Muito obrigada. Mais alguma parte? Senhor presidente. Vereador?
faz favor. Vereador Outubro Rosa. Boa noite, caros colegas, demais pessoas aqui que estão nos assistindo aqui no plenário, também os que nos acompanham nas redes sociais, em especial aqui a Norma e a Andriele, né? E mais ainda o meu colega ali, o Reinaldo, não vou falar Júnior, né? Então, as minhas colegas já falaram, né, tudo que teria que ser falado, né? Faço das minhas palavras as palavras delas, né? Tanto quanto a Kátia ali, como que é da alçada dela, né? Enfermeira, participou, já sabe dos problemas. De grande valia a explanação de vocês aqui, a população canoense merece, né? Muitas coisas eu fiquei sabendo agora, né? Ali a Tati também citou, né, sobre que se fosse uma empresa talvez já teria parado, né, o hospital. Isso é lamentável, mas eu sei que nós temos grandes gestores de coragem, né, para estar enfrentando no dia a dia e querer assumir uma coisa, né, que já vem com uma dívida ali, mas que ele foi muito feliz quando frisou que essa dívida é lá de anos, né, que talvez você ainda era muito criança, né, em 1991. É uma coisa que vem se arrastando, mas a Simone já teve aqui em outra oportunidade, passou ali o grande avanço, né? Ali as reformas, isso tudo, ali até sobre as crianças, né? Um ambiente mais agradável, né? Até eu recebi essa semana, não tinha conhecimento ali do certificado. Também faz diferença, né, para as crianças. Então, isso é a parte humana, né? A parte que faz diferença, o acolhimento, o aconchego. E tem críticas, todo lugar tem críticas, mas eu, assim, tenho escutado muito mais elogios, né? Meu filho teve a oportunidade de trabalhar ali, gostou muito da equipe, falou que até fora do país que ele viu gente melhor aqui do que fora do país trabalhando, as enfermeiras. Então, as enfermeiras que vocês têm hoje é de grande excelência, né? Estender o nosso abraço aqui da Câmara a elas. E quanto ali ela colocou sobre as emendas, né? Eu, quanto vereadora, estou à disposição e vou lutar sobre as emendas, né? Esqueceu um pouco as estradas, né, Reinaldo? E atrás também da saúde, ainda mais tendo filho médico, acho que eu tenho que dar mais atenção também à saúde e lutar mais. Mas que Deus abençoe vocês, né? E eu sinto muito orgulho, né, do Reinaldo estar à frente, que desde menina eu conheço da minha terra, e que Deus abençoe a todos vocês aí. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigada. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, meus colegas vereadores, Norma, Andriele, Reinaldo, meu irmão Reinaldo, que está presente aqui, o professor João Mário, também meu professor de longa data, que estávamos antes conversando ali. Quero também cumprimentar o Pirma, meu amigo Pirma, e também meus pais que fazem presente hoje aqui, o João e a Ivone, 2 colaboradores sempre do hospital. E o hospital, é algo que eu sempre falo aqui nessa casa, porque eu digo, se nós formos analisarmos, o hospital nada mais é que a nossa mãe. Porque quando a gente se machuca, a gente corre para o hospital, né? Como a polícia, eu digo que é o nosso pai que nos protege, o hospital sempre eu repito essa frase, o hospital é a nossa mãe. Então, em razão disso, a gente tem que cuidar e com um afinco. E cumprimentando todos vocês, eu também gostaria de cumprimentar todos os apoiadores, colaboradores, diretores, conselheiros do hospital, porque sabemos do quão é grande o desempenho e a doação de vocês para que essa casa de cuidados se mantenha ativa na nossa cidade. Né? Repetindo já o que o Reinaldo mencionou antes, né? Que se fosse uma empresa já estaria fechado, infelizmente, mas felizmente está aberto e está aqui para cuidar da gente. Então, nós temos que continuar com esse nosso apoio. E, em razão disso, até fiz a menção dos meus pais ali por serem rotarianos, e o Rotary é uma instituição que auxiliou, né, Reinaldo, algumas oportunidades. Já desde a década de 90, conseguiu com Sterling, na Virgínia, né, que é a cidade irmã de Canoinhas, doação de mobiliário para o hospital, né? E, ultimamente, agora tivemos a grata... o grato presente do Rotary da Suíça, que fez a doação de R$241 mil, não me falha a memória, que foram 2 berços aquecidos para o hospital, vários monitores,
as lâmpadas de cirurgia, né, que até o Reinaldo havia passado para nós a situação, o quanto necessário era, porque estava complicado e isso ajudou. E são atitudes, eu fiz essa menção do Rotary, que é o clube que eu defendo e gosto muito, né? Porque é uma das possibilidades, um dos exemplos que várias empresas, vários grupos de serviço aqui em Canoinhas podem seguir e cada vez mais ajudar o hospital, porque esse auxílio é diretamente para todos nós. Então, isso tem que ser muito estimulado, né? Em razão disso, até agora tem a questão da associação do hospital, que está sendo divulgado. Tive hoje uma boa notícia que só essa semana passada agora tiveram mais de 100 associados que entraram, né? Isso é uma ajuda para o hospital e nós, eu digo nós, eu e minha mãe também nos associamos, agora fazemos parte também e queremos que cada vez mais, conclamo a população canoense que façam isso também para ajudar. E como eu frisei, é a nossa mãe, temos que auxiliar, né? E fica também um agradecimento ao Coronel Armando Esperidion a mim, que agora em julho, né, com até a Karen que me passou todas as menções, a pedido até da Norma, nós em Brasília conseguimos trazer algumas emendas e um auxílio para o nosso hospital, né? E que seja cada vez mais repetido por outros parlamentares, né? E um outro exemplo que eu achei muito interessante, o governador do Rotary esteve aqui agora no início do mês, né, Sim, Norma? sim. E ele visitou o nosso hospital. Inteiro. E ele, que vai em todos os hospitais do nosso Grande Oeste, nossa região aqui, porque o governador do Rotary atinge todo o Planalto Norte, Oeste, Extremo Oeste, né, e região serrana, ele elogiou muito a qualidade do nosso hospital, a organização e tudo mais. Olha, ele visita muitos hospitais e deixou um parabéns para o nosso hospital pela organização, por tudo que ele representa e faz pela nossa cidade. Então, o meu agradecimento a todos vocês. Da mesma forma que a vereadora Tati falou, eu me coloco à disposição do que vocês precisarem. Podem contar com esse vereador aqui, que estou em pé e a ordem para auxiliar no que for necessário. Muito obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste presencialmente e boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais. É difícil falar, eu estava no começo da sessão, já conversei com o Reinaldo, ele já lembrou da minha filha. Primeiramente, quero agradecer a Deus e, segundo, no dia 20 de junho de 2024, o Hospital Santa Cruz marcou a minha vida. Todos nós canoinhenses temos uma marca do Hospital Santa Cruz em nós. E eu tenho a marca da minha filha lá dentro, que até me emociona. Eu quero voltar lá na maternidade e agradecer todos os médicos do dia 20 de junho de 2024, pela agilidade e pela pirâmide que a Andriele, né, apresentou ali, que fez parte, que conseguiu a transferência da minha filha para o Hospital Gesser Amarantes Faria. Então, salvar a vida da minha filha, como assim? Já salvaram muitas vidas em Canoinhas. Então, a minha história no Hospital Santa Cruz é uma história muito emocionante. E agradecer a vocês, agradecer desde as pessoas que limpam o hospital, das pessoas que cozinham, dos enfermeiros, dos médicos. Discordo do vereador André que os médicos não são presentes, porque pelos números ali não tem como o médico ser presente, porque o hospital não consegue pagar mais médico, essa é a verdade, para atender aqueles números. Os números são bem altos. O Hospital Santa Cruz está fazendo um trabalho de excelência para Canoinhas. O hospital não precisou, o Reinaldo deixou bem claro ali, não precisou fazer empréstimo para quitar essas dívidas. Poderia fazer empréstimo, poderia, mas não fez. Todos que passaram ali, os diretores, não fizeram empréstimo e ficaram com essas dívidas e colocaram os seus nomes à disposição de arcar essas dívidas. Quando eu estive no hospital, conversando com o Reinaldo, ele falou que não podia comprar um carro. Eu saí pensativo, falei, meu Deus, o rapaz lá não pôde comprar um carro porque o nome dele está com uma dívida do povo canoense, eu posso dizer, né? Do povo canoense bem antigo, né? Então, fiquei pensando nisso, saí refletindo, pensando sobre essa possibilidade de colocar um nome. Quando a gente fala em nome, a gente fala em legado da nossa família, e então é bem preocupante. E fico feliz que o hospital agora está na mão de pessoas responsáveis. Nunca vi um hospital tão bem cuidado. A Michele também da recepção, que fizeram juntamente um evento com o Universo do Cerrito para fazer a bancada ali, para fazer ali a recepção, para arrumar ali, foi arrecadado um dinheiro. Um pessoal tão dedicado ao Hospital Santa Cruz. Não o Hospital Santa Cruz, mas tão dedicado como os canoinhenses.
Nos últimos anos, me assustei com o empréstimo, não estava aqui na legislação passada, não estou também questionando ninguém, vou deixar bem claro aqui. Foi feito um empréstimo de 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. O hospital ali com 13, 8 milhões de reais não fez um empréstimo. Parabéns para vocês, parabéns ao hospital, parabéns aos diretores que passaram pelo hospital por cuidar tão bem do Hospital de Santa Cruz. Então, fica aqui meu agradecimento mais uma vez a todos da maternidade. Esses dias tive uma passagem também ali, só para encerrar rapidinho. Uma mãe, uma conhecida minha, ganhou o bebê e ela teve que passar por uma cirurgia rápida e foi pronta atendida, já foi para a sala de cirurgia, tudo bem certinho. E fui ali na sala de esperar, tudo bem cuidado, tudo bem limpo, tudo bem arrumadinho. E a agilidade dos médicos, dos enfermeiros, saindo da sala de cirurgia, tinha várias pessoas sendo operadas naquele dia, ali indo dar informação, vindo dar informação, saindo da sala de cirurgia e vindo dar informação para as famílias que estavam ali preocupadas com o familiar que estava lá dentro da sala de cirurgia, vindo ali falar que estava tudo bem, que ainda estava anestesiado e tal, efeito da anestesia. Então, parabéns ao pessoal da cirurgia por estar vindo ali dar essas informações, pelo trabalho de excelência que está sendo feito, e todos os enfermeiros. Dei um 10 lá e daria um 10 sempre para o Hospital Santa Cruz. Me coloco à disposição, sou vereador do MDB, mas não estamos aqui para falar de partido. O nosso MDB de Canoinhas sempre está bem pronto para ajudar o hospital, essa é a verdade. A bancada do MDB já mandou, juntamente eu e a vereadora Tati Carvalho, já vem várias emendas e vamos continuar lutando pelo hospital. Quero fazer um agradecimento ao Paulinho Basílio, que ajudou nós ir atrás dessas emendas lá em Brasília. Um cara sempre pronto, presidente do MDB. Então, Norma, parabéns. Reinaldo, parabéns, Andriele, pelo trabalho e parabéns a cada um dos voluntários. E quero mandar um abraço também para as senhoras que fazem os artesanatos, que tiram um tempo da sua vida para fazer os seus afazeres, poderiam estar fazendo outra coisa, mas estão ali fazendo artesanato com muito amor e carinho e sempre sorrindo. Falei que voltaria a tomar um café ou chimarrão com elas, ainda não voltei, mas pretendo voltar o quanto mais antes possível, dar um abraço nelas. E parabéns, Norma, parabéns pelo trabalho de vocês e que Deus prospere e abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Para encerrar, juro agora mesmo, ultimamente, os últimos dias saiu uma matéria que o hospital iria fechar nas redes sociais, nas matérias aí, que o hospital iria fechar. Fica aqui um apelo para quem faz essas matérias, que são aí o portal de transparência de Canoinhas, para chegar até o povo, fazer uma matéria verdadeiramente responsável, para não assustar o povo de Canoinhas, os moradores de Canoinhas, porque lê ali, Hospital de Canoinhas é prestes a fechar, todo mundo fica louco. Todo mundo fica mandando mensagem e tudo mais, e às vezes não é coerente, não é aquilo que está acontecendo, porque as pessoas lerem o título e já saem julgando, já saem mandando, criticando. E não é bem assim, povo de Canoinhas. Tem que ler com calma, bem tranquilo. E fica aqui também o meu apelo para todo mundo que faz essas matérias, para fazer uma matéria aí dedicada ao hospital, dessa sessão de hoje que teve, que o hospital está de parabéns e vai continuar de parabéns. Quero dar também os parabéns pelo ouro que vocês receberam em 2024. Espero que 2025 vai estar também aqui. Então, meus parabéns, Norma, conte comigo sempre. Estou sempre à disposição como vereador de Canoinhas. E quero pedir uma salva de palmas para todos os colaboradores do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Muito obrigada. Senhor presidente. Vereador Edmilson. Senhor presidente, sei que já estamos com o tempo esgotado, está zerado. Mas eu só gostaria de cumprimentar a Norma Pereira, o atual presidente do hospital, agradecer a sua presença, o Reinaldo, a Andriele, toda a equipe, a diretoria, conselho, colaboradores do Hospital Santa Cruz. A Norma, a gente teve a satisfação de ser vereador junto com ela já lá atrás, 2001, 2004, legislatura, e em 2018, 2019. Sim. Então, nós já sabemos lá atrás, Norma? Me lembro bem que a Câmara de Vereadores aqui, o município, já vinha nessa causa da luta pelo Hospital Santa Cruz. Eu me lembro bem dos bingos, aqueles bingos que foi feito em prol, Reinaldo, para o Hospital Santa Cruz. Me lembro que era feito lá no Parque de Exposição. Então, a comunidade canoense, o povo canoense, sempre ele colabora. Então, rapidamente, sim, eu quero agradecer a vocês de estar aqui hoje pela prestação de conta, Reinaldo. O Reinaldo, que foi meu professor na universidade, na Unicena,
pela prestação de contas que você fez hoje, um balanço, né, do hospital, que assim a gente, não só nós vereadores, tomamos ciência e conhecemos, como a população também que nos assistiu pelas redes sociais. Ali você deixou bem claro no balanço, né, então ele tem um superávit, né, que isso me impressionou, com tanta dívida, mas as dívidas deixou bem explicado que é dívida de encargos sociais, dívidas, né, de INSS, FGTS, imposto de renda, né, e fora as outras dívidas que prescreveu. Então, às vezes as notícias que a gente recebe e vê, né, não é tão correta como vocês hoje vieram aqui e prestaram, fizeram essa prestação de contas para a população canoense. Então, a gente, da mesma forma que os demais vereadores falaram, nós sempre estamos aqui à disposição também, Norma. Conheço a Norma, né? A Norma é uma guerreira, e quero dizer sim, pela tua coragem, tanto tua como do Reinaldo, né, de enfrentar, porque tem que ter, como foi citado aqui pelos demais vereadores, tem que ter coragem, né, de assumir, né, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas o povo de Canoinhas, né, precisa de vocês, precisa do hospital, e principalmente em saúde, é o que nós, povo, precisamos. Então, parabéns a vocês, né, pela prestação de contas hoje aqui dentro dessa Câmara de Vereadores. Parabéns, Norma, desejo sucesso. Obrigada. E que Deus abençoe todos vocês. Obrigada. Mais alguma parte? Vereador Jubanski? Boa noite, Norma, Andrelli, Reinaldo, presidente, em nome deles, todos os presentes aqui que nos acompanham de casa. Acho que todos que me antecederam antes já fizeram a sua fala e agradecer. Eu também tive um período ali dentro do hospital com meu pai, inclusive ele precisa bastante do hospital. Acho que não tem o que falar depois dessa apresentação. Eu sei que o tempo é curto, né, Reinaldo? Não dá para mostrar tudo, mas você só falar do superávit já ali e das melhorias que tiveram financeiramente no hospital já é uma grande coisa. Acredito que tem algumas coisas para melhorar, inclusive alguns pontos que daí nós podemos também ajudar, né, que seriam as negativas, né, para a gente correr atrás de emendas parlamentares, porque a gente tem que arredondar essa parte, né, junto com os políticos, que é onde está o dinheiro para a gente poder ajudar, porque a casa aqui ela pode receber vocês, pode ouvir atentamente a prestação de conta, mas nós que estamos mais no meio, nós sabemos e temos os contatos. O importante foi vocês virem até essa casa, aceitarem esse convite para passar para a nossa população. Porque nós, como somos em 10 vereadoras aqui, com certeza nós temos muitas e muitas perguntas, indagações, e vocês hoje, com certeza, vieram aqui e esclareceram muito. Quanto a falar dos funcionários do Hospital Santa Cruz, eu acho que é chover no molhado, né? Que todo mundo que vai lá é sempre muito bem atendido por todos mesmo, desde a recepção até a nossa presidente hoje. Então, todos só falam bem. O que falta mesmo, às vezes, é o povo ter um pouquinho mais de... Eu vou usar a palavra carisma, não vou usar nem a palavra mais usada hoje, que seria a gratidão. Mas de procurar saber o que realmente está acontecendo. O que está sendo falado, o que está sendo dito, aquilo que é verdade, aquilo que não é. E sem dúvida nenhuma, esse microfone que vocês usaram hoje aqui é muito importante para nós sabermos de mais informações, mas principalmente para a nossa população. Então é só agradecer mesmo, obrigado por terem vindo até aqui, terem aceitado, né, esse desafio de em pouco tempo aí passar essas informações tão importantes. E sigam com o trabalho, que com certeza, unindo forças aí e sem fazer discursos ao vento, todos nós podemos chegar lá e ajudar, com certeza, não só a população de Canoinhas, porque o Hospital Santa Cruz ele já é uma referência aqui e ajuda toda a nossa região. Obrigado. Muito obrigada. Então, como sempre, como presidente, né, então fica o meu caráter fazer as últimas explanações, e eu creio que assim a questão do que passou aqui ficou muito claro ali, os números não mentem, né? Então eu sempre gosto de dizer, né, que eu prefiro trabalhar com a matemática, porque o Reinaldo há de convir comigo que ela é absoluta, né? Então não existe interpretação dentro da matemática, os números são absolutos. Vou realmente agradecer pela disposição de todos os funcionários. A gente sempre diz que hoje aquela cartela de atribuições, quando a gente faz qualquer tipo de inscrição para uma vaga, muitas pessoas utilizam até como um escudo. Ninguém quer passar uma linha que não esteja escrita à frente daquilo,
que a pessoa colocou ali como atribuições do cargo. Mas hoje a gente sabe que um bom profissional é aquele que sempre passa daquela linha, sempre que dá um pouco mais de doação daquilo que se propôs a fazer, e eu tenho certeza que todos os funcionários, só por estar numa instituição filantrópica, já tem dentro do seu coração essa concepção que vai ter que passar alguma linha para poder realmente trazer um serviço de qualidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas é um dever de casa aqui para vocês. A gente viu ali que naqueles dados, mediante o superávit, organicamente provavelmente será de 12 a 18 anos a quitação dessa dívida, se for seguir organicamente essa questão do superávit. A gente sabe que a CND é uma certidão que, inclusive, influencia na captação de recursos. Já visto que, tendo uma CND negativa, muitas vezes o município de Canoinhas acaba se tornando um entreposto. O deputado envia o recurso, tem que cair na conta da prefeitura, e a prefeitura tem que repassar para o Hospital Santa Cruz. Várias delas acontece isso, então essa CND, de certa forma, até é um impeditivo para captação de recursos. Eu gostaria realmente que vocês colocassem dentro de toda essa parte da prestação de contas também quais que serão as ações futuras para sanar essas dívidas, né? O que a população, inclusive, pode fazer para ajudar a sanar essas dívidas, porque, de certa forma, hoje a gente sabe, ficou, desde que o Reinaldo é muito, muito claro, que diz que desde a década de 90 a gente vem ouvindo o discurso de que o hospital está com dívidas. Só que hoje, acho que talvez, se a gente colocar um plano de ação mediante essa recuperação que o Reinaldo colocou, que está acontecendo uma recuperação, mediante um plano de ação nessa recuperação, eu creio que até a população em si vai se sentir mais à vontade de ajudar e até de saber aonde pode ajudar e como ajudar. A Norma pediu aqui para falar dos números, né? Mas é o seguinte, como contador, eu vou dizer o seguinte: quando falta dinheiro, normalmente nós pensamos assim, temos que reduzir custos. Isso é comum, em qualquer lugar. Só que você não existe redução de custos, existe redução de desperdício. Certo? E chega no momento que não existe mais desperdício. Então essa ponta não tem mais o que fazer. Você tem que ir para outra ponta. E a outra ponta é fazer o quê? Aumentar o volume de serviço. Que automaticamente o custo fixo vai se manter e o variável vai sendo absorvido. Então hoje, o que precisamos? Precisamos aumentar o volume de serviço. Precisamos de parceiros que são, mas ainda mais dos profissionais médicos, para que eles levem o volume de trabalho para o Hospital Santa Cruz. Lógico, a gente sabe, cada um tem a sua preferência, às vezes Major Vieira, às vezes Três Barras, e está tudo certo, mas se fosse possível pedir para que eles tragam esse trabalho para o Hospital Santa Cruz. Né? Porque com isso nós vamos, uma longa caminhada, Homer, presidente, nós começamos com o primeiro passo, né? E aí o que acontece? Aumentando o volume, contando com o apoio dos senhores e senhoras aqui, como foi mencionado, as emendas parlamentares, elas são fundamentais para investimento e para quitação. Normalmente as emendas, elas vêm para aquisição de imobilizado. E vamos fazendo um comentário aqui, os parlamentares nem sempre eles gostam de mandar para custeio, porque o custeio desaparece. Agora, quando tem uma máquina, a vida útil da máquina é 10, 15, 20 anos. Então, por 20 anos será lembrado daquela emenda. E me desculpe a sinceridade, mas é isso que acontece. Né? Mas se nós temos recurso para fazer investimento, nós não precisamos fazer os investimentos, nós conseguimos gastar no custeio daí, tá entendendo? Então, é da mesma forma muito bem-vindo. Então, os senhores aqui conseguirem nos apoiar, ou apoiar o Hospital Santa Cruz com emenda é fundamental, e as pequenas emendas, 100, 50, 1 milhão, são muito bem-vindas. Todas elas são muito bem-vindas. E a população, ou enfim, todas as pessoas que possam contribuir para que o Hospital Santa Cruz aumente o seu volume de trabalho. Poucas atitudes tomadas em 6 anos contribuíram para que fosse possível manter os salários em dias, que muitos aqui, Edmilson Verca, já a vereadora há muito tempo, a Norma também, nós não tínhamos, o hospital não tinha dinheiro para pagar o salário. E os funcionários mais antigos vão lembrar. Existia barraquinha na frente do Hospital Santa Cruz para alimento. Né? Então, nós precisamos da contribuição e do apoio. E muitas vezes o apoio não é só financeiro, é moral, motivacional. Aquelas pessoas que estão lá, elas estão dedicadas e comprometidas. Então, seria, se eu pudesse falar, acho que seria mais ou menos isso. Esse plano de ação é tentar buscar uma alta complexidade. Isso é fundamental.
Nós vemos municípios vizinhos aqui recebendo investimento de valores altíssimos, e isso é muito bom, mas temos que tomar, assim, o volume também do trabalho nem sempre ele é interessante, né? Quando se aumenta demais o volume, perde-se qualidade. Não estou dizendo que isso vai acontecer, tomara que nunca aconteça, mas deixa uma fatia para Canoinhas, deixa uma fatia para Major Vieira, e assim para todos os municípios. Vamos nos dividir e todos nós vamos conseguir, quem sabe, ser o Planalto Norte pode ser uma referência, e não só um município ou outro. Então, o plano de ação seria isso, tentar buscar alta complexidade e aumentar o volume de trabalho. Então, eu gostaria, vereadora, perdão, Norma, que você, se você quisesse planar mais alguma coisa referente ao plano de ação, e daí deixo a parte de vocês para as considerações finais. Só gostaria de complementar em relação à questão da alta complexidade. Ela já foi solicitada e nós estamos retomando essa questão novamente, com a alta complexidade em ortopedia, e também a gente está com um projeto, já foi encaminhado tudo para conseguirmos mais 10 leitos de UTI, que é uma necessidade para o Estado, e nós também, porque a nossa UTI está sempre bem ocupada. E, de fato, o hospital hoje, eu tenho falado, nós temos que ter orgulho do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, porque ele é da nossa sociedade e ele está com as contas em dia. Os salários estão em dia, os fornecedores estão em dia. Fornecedor em dia, o que significa? Bom preço. Se você consegue pagar à vista, você tem outro preço. Se você paga em dia, você pode negociar e ter um preço bem mais adequado. Uma questão que sempre se comenta nas nossas discussões é que o metro cúbico do oxigênio era 12, 13 reais antigamente, hoje é 3 reais. Na época que não tinha dinheiro para pagar, a gente comprava, engolia o preço que eles empurravam, porque precisava do oxigênio para salvar quem estava ali internado. E, por sua vez, o fornecedor não sabia se ia receber nem quando. Hoje não, hoje as contas estão em dia. E até eu falo para vocês que eu tenho acompanhado a situação financeira de outros hospitais com as mesmas características que nós pelo Estado, e eu sinto mais orgulho ainda, porque a situação deles é muito mais delicada do que a nossa. A nossa, com as contas em dia, é nós caminharmos agora, essas emendas entrando, que não entraram, nenhuma delas entrou ainda, todas nós estamos na fase ainda de formatação, mas elas entrando e nós conseguimos avançar um pouco mais e tendo realmente mais serviços, presidente Homer, nós teremos o hospital que nós queremos, com muito mais serviços, porque ele tem capacidade para isso. Quero imensamente agradecer essa oportunidade. Havendo outras dúvidas, necessidade de outros esclarecimentos, nos convoquem. Nos envie requerimento, responderemos com o maior prazer do mundo, porque a gente sabe que essa parceria ela tem que ser única. Nós temos que seguir abraçados, porque o hospital ele quer o nosso abraço. E no momento de desespero, como a gente já teve em família e tantos outros aqui tiveram, foi ele que estabilizou aquele momento crítico, e que se aqui não teve a solução, por não ter uma alta complexidade de equipamento, a pessoa saiu daqui estabilizada para ser atendida e socorrida em outro lugar. Os encaminhamentos sempre foram perfeitos. Elogios não faltam de profissionais de fora de Canoinhas, lá em Joinville, em Curitiba, em São Paulo, de atendimentos de primeiros socorros que nós tivemos em Canoinhas. Então, e eu tenho falado até o que você quer para o hospital? Abraçar. Abraçar, abraçar e abraçar, e acreditar que lá está sendo feito o melhor por todos. Os nossos colaboradores, os nossos profissionais médicos, as nossas técnicas, enfim, a nossa sociedade, poder federal, público federal, estadual e municipal. E essa parceria precisa continuar, para que a gente tenha a nossa vida ali. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença da equipe do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 21 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.